Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Renato Soete e mais uma oportunidade, que eu dou graças a Deus por isso, de nós podermos conversar aqui um pouquinho através dessa maravilha que hoje nós temos, que é a internet e as redes sociais. Eu gostaria de falar hoje de um assunto seríssimo que passa ao largo, às vezes, nas nossas observações. Estou gravando isto nesta terça-feira de fevereiro. Agora eu me peguei aqui porque eu não lembro exatamente o dia de hoje, mas depois eu coloco o número do dia. Eu sei que é uma terça-feira de fevereiro e depois eu coloco na descrição. Mas um assunto que passa ao largo, ou seja, que passa de lado na nossa vida, nos nossos questionamentos, é a questão da língua portuguesa. O assassinato, que eu chamo, da língua portuguesa. O assassinato da língua portuguesa. Ou seja, a desconstrução e a destruição da normatização ou daquilo que é normativo da língua portuguesa. Ou seja, ortografia, o léxico, a semântica, o entendimento. O que é que tem de ruim nisso? Primeiro, o país começa a perder a sua identidade cultural. O país, quando começa a perder a sua identidade cultural, ele começa a perder a sua própria identidade. Se ele não tem a sua cultura formada, se o país não preserva a sua cultura, e especialmente a sua cultura semântica, ou linguística, ou gramática, ou gramatical, ele começa a perder a sua identidade. No nosso caso, no Brasil, nós chegamos a ponto, eu como professor, tenho pesquisado isso, me interessa este assunto, não só como professor, mas como político, eu vou chegar aí para lhe explicar. Nós temos perdido, segundo as estatísticas que nós temos visto, nós temos perdido a língua portuguesa de uma maneira desastrosa, por causa da falta do ensino, da falta da valorização dos professores, que não são devidamente capacitados, eles já são mal formados no colegial e também no ensino superior. Os próprios professores das universidades não conhecem a língua, então não podem transmitir um bom ensino de língua portuguesa. Agora, o que acontece a partir daí? Hoje nós temos o brasileiro falando, a maioria das palavras que ele fala são estrangeirismos, coisa como deletar, vou te dar um out, um app. Essas palavras não pertencem à língua portuguesa. Elas vêm através da internet, etc. E muitas outras. Então fala-se 30% de palavras que não pertencem ao léxico da língua portuguesa. Bem, fora isso nós temos uns 20% do baixo calão. Cada vez mais as pessoas falam palavrões. Não há nada demais em falar palavrão, tecnicamente, porém, quando você fala demasiado, o palavrão ele não é considerado um vocábulo, porque é uma palavra construída a partir de uma atitude psicológica. Então você junta 30% de estrangeirismo, 20% de palavrão, e depois você tem 35% a 40% de escritas erradas, seja na ortografia, na semântica, na pontuação, etc, etc. Por exemplo, dificilmente você vê uma pessoa escrever, você vê isso muito nas redes sociais, a palavra nada a ver. Nada a ver. As pessoas colocam nada a ver com H. E haver é no sentido de verbo existir, de verbo haver. Absolutamente errado. Outras coisas, assim, terríveis, como para mim fazer, que seria para eu fazer, isso vai trazendo a desconstrução da língua portuguesa e concomitantemente, ou paralelamente, ou juntamente, com a cultura do próprio país. Agora, qual é a implicação que isso tem politicamente? Uma amiga minha conversando comigo, disse, você quer ser politicamente correto? Eu falei, não, eu não sou politicamente correto, como não sou, por exemplo, estudei música,
música clássica, etc. Eu não sou musicalmente correto, um músico musicalmente correto. Vou dar uma explicação para você através do meu instrumento aqui. Eu sou professor de violão. Vou inclusive começar um trabalho de ensino de violão na prefeitura, não sei como vou fazer, porque os meus métodos não são convencionais. O ensino do violão aparece aqui na minha câmera, parece que ela sai invertida. Eu não sou canhoto, eu toco com a mão direita aqui. Bom, a mão direita, o correto é esse aqui. O violão deve estar na perna esquerda. Aqui você tem polegar, indicador, médio e anular. Esses aqui, olha, essa é a posição da mão. Essa é a posição da mão direita. E a mão esquerda não pode deixar o dedo aqui, para você ter mais firmeza aqui atrás, segurando aqui atrás, assim, olha. Esse é o correto, é o tecnicamente correto. Então você vai tocar assim. Esse é o correto. Eu não uso o tecnicamente correto. Eu, como músico de jazz, eu toco às vezes com esse dedo e com o violão na perna direita. Então eu vou fazer. Ou outras técnicas. Eu vou usar o dedo às vezes aqui, usando a mão como se fosse uma palheta. Tocar um blues. Bom, enfim, isso aqui não é tecnicamente correto. Eu posso tocar às vezes assim, e assim, e assim. Eu tenho a minha técnica. Não é musicalmente correto. Outra coisa, estão entendendo? Eu não sou politicamente correto. Agora, gramaticalmente, eu sou, de certa maneira, intransigente. Porque eu vou chegar lá. Porque eu sou gramaticamente exigente, ou super exigente, ou intransigente. Vou dar outra expressão. Eu estou aqui com essa, em espanhol se chama mancornilhas, mas aqui se fala abotoadura. Eu estou com essa camisa que exige abotoadura sem abotoadura, de propósito, para você ver que esteticamente aqui, eu estaria esteticamente incorreto. Eu estaria esteticamente incorreto, porque eu estou usando, cadê a mancornilhas? As mancornilhas, que se fala em espanhol, ou aqui abotoadura. Eu não estou usando, eu deveria está-las usando para compor bem esta vestimenta que eu estou usando, uma vez que eu estou usando a vestimenta social, terno e gravata. Não estou usando. Eu não sairia na rua, colocaria. Mas é para mostrar que seria ser esteticamente correto se eu usasse a abotoadura. Eu não estou usando. Então eu não sou intransigente quanto a isto. Outra coisa que eu não sou intransigente em nada é a questão teológica. Eu sou formado em pós-graduação em teologia. E eu discordo dos métodos normativos da alta crítica, de certas checagens exegéticas e hermenêuticas da teologia. Eu prefiro a interpretação bíblica pelo Espírito. Eu uso métodos nada convencionais. E sim, então, teologicamente, vamos dizer assim, não correto, teologicamente incorreto. Eu não sigo pela teologia, eu prefiro seguir pelo Espírito as questões da palavra de Deus. Muito bem. Então, é para dizer que eu não sou um chato. Dizem que o crente, tem um amigo meu, Luiz Saião, que é professor da Mackenzie, foi meu professor, ele diz que você tem o crente xiita e o chato. Eu não sou um chato. Agora, em relação à língua, nós temos que ser intransigentes, sabia? E eu me mostro intransigente por isso. Porque existe uma técnica de Gramsci. Gramsci foi um filósofo comunista
E ele tem toda uma técnica para invadir um país pelo comunismo. Uma delas é a destruição da cultura pátria, da cultura nacional, e começando pela idiotização do indivíduo. Ele trabalha aqui na mente. E essa idiotização começa quando você começa a perder, você perde a paciência para estudar, e especialmente para aprender a sua língua, o seu idioma. Aí você perdendo a paciência, você começa a escrever de qualquer maneira, usar palavras de baixo calão, usar estrangeirismo, de maneira que perde-se aquela língua, perde-se a identidade do país, perde-se o país, facilitando uma invasão de outro país, no caso do comunismo, que vem junto com uma certa dose de anarquismo. Ou seja, ele desconstrói toda a razonabilidade, tudo que é razoável, e começa pela cultura. Por isso nós temos hoje as nossas universidades no Brasil em péssimo estado. A decadência não é só física, porque as universidades parecem uma coisa, eu não sei nem, não uso a palavra, um cortiço, uma coisa feia, suja, toda pichada, altíssima promiscuidade dentro das faculdades, tudo menos ensino. O ensino é fraquíssimo, não há aulas, os professores não dão aulas, há ensino excessivo do ensino LGBT, da ideologia de gênero, e tudo é livre, inclusive livre para não estudar, para não aprender nada. Estamos fazendo profissionais que estão saindo formados em medicina, em algumas faculdades, não em todas, hein, por favor, não estou generalizando, mas muitas do governo. Advogados, profissionais médicos estão saindo, muitos deles sem saber nada, e trazendo caos para a população, porque se eles não sabem nada, como que eles vão servir a população, uma vez que o médico serve a população, o professor também, etc, etc, etc. Então esta desconstrução gramsciana, do Gramsci. Agora, é um assunto que eu não vou entrar aqui nele tecnicamente, mas é um assunto de dominação do comunismo. Então o governo, por isso eu me candidatei a deputado estadual também, não fui eleito, mas tem essas propostas, continuo as tendo. As continuo tendo. A minha proposta principalmente passa pela educação. Você tem que reestruturar a educação do país, como também reestruturar a originalidade do país, dos seus registros históricos, principalmente do idioma, da língua. Porque senão você desconstrói, o país acaba. Ele não tem língua. Nós já somos considerados um país de terceiro mundo. Então, perdendo-se a língua, perdendo-se o idioma, quando o brasileiro parar de falar o seu próprio idioma, ele abre um maior espaço para a penetração do comunismo, pelo anarquismo e pela desconstrução da razoabilidade mental, ou seja, ele faz pessoas débeis mentais, pessoas robóticas, pessoas que não pensam, pessoas que não são os chamados analfabetos funcionais. Eles leem, ele não tem paciência de ler um texto. Imagina ler um livro. As pessoas não querem ler. Você vai gravar um vídeo, esse vídeo aqui está fadado a muitas pessoas não assistirem. Tem que fazer um vídeo de 2 minutos, porque ninguém quer perder tempo em ouvir, ninguém quer perder tempo em ler um texto maiorzinho. Imagina um livro, ninguém lê. Desconstrução da cultura. Ninguém lê. Se você lê, mesmo sem estudar, você já adquire grande cultura, e também cultura ortográfica e da própria língua que você está lendo. Ninguém lê, ninguém estuda, não há um estudo sério, então perde-se a identidade, fragiliza-se absolutamente o país através dessa via cultural, especialmente da língua. Então você abre a brecha para o comunismo entrar fazendo tudo que eles querem, que é nada. Desconstruindo tudo, não, tudo é relativo, Deus é relativo, Deus não existe, tudo que ensinaram está errado, inclusive essa língua, vamos mudar tudo. Então o país perdeu a identidade. Imagina uma pessoa sem identidade que perdeu a noção. A pessoa que não sabe mais quem ela é, perdeu a identidade, ela não sabe mais se ela é brasileira, se ela é filha de quem, ela perdeu tudo. Ela é uma pessoa que andando na rua, qualquer pessoa pode pegar e fazer dela qualquer coisa. Fazer dela um instrumento psicológico, um escravo mental.
O brasileiro está se tornando-se, perdendo a sua cultura, ele se torna um escravo mental para a penetração do comunismo. Esse comunismo pior que há, se assim se pode dizer, que é o comunismo das ideias, que mina as ideias, que faz das pessoas robôs, idiotas funcionais, analfabetos funcionais. Por isso é que eu sou radical quanto ao movimento Vamos Salvar a Língua Portuguesa. Temos que salvar a língua portuguesa, porque aí implica em salvarmos o país. E envio este com muito carinho e respeito a Vossa Excelência, o presidente Bolsonaro, a Vossa Excelência também, nosso governador Wilson Witzel, ao nosso prefeito, não é? Marcelo Crivella, a todas as autoridades do Brasil, senadores, deputados federais, que cuidem disso, que procurem ver a respeito da educação e da língua, porque senão nós vamos ser um país absolutamente dominado por outro país, que vai entrar por outras culturas, país morto, perdido, porque através da idiotização, da falta de cultura, da falta de conhecimento, você penetra nas pessoas, faz delas o que você quer e penetra também no país, fazendo desse país um país, no caso, riquíssimo. Os olhos do mundo estão sobre o Brasil, fazendo desse país um país escravo, que já é, mas muito mais do que já é. Nós temos a expectativa agora, com o governo Bolsonaro, de se melhorar. Vamos ver se melhora mesmo. Agora, se não olhar para a cultura, não adianta. Se não olhar para a cultura e para a língua, para o brasileiro falar o seu idioma. Na Europa, os franceses não deixam entrar palavras americanas. Os ingleses não deixam entrar palavras francesas, por sua vez. E o português, ele não fala jeans, ele fala jeans. Porque no português não existe jeans, é jeans. Ele não fala Fiat, ele fala Fiat. E riem do português do luso, do português de Portugal, mas ele está falando a língua correta. É assim que você fala. Não é terno, é fato. E assim por diante. São palavras que estão sendo perdidas do nosso idioma. E com as palavras perdidas vai se perdendo toda uma cultura. Vai se perdendo o próprio país. O assunto é muito sério. E é por isso que eu estou gravando isso para você. Vamos salvar a língua portuguesa, salvando a língua portuguesa, salvando o nosso léxico, salvando a nossa cultura ortográfica, a cultura normativa gramatical brasileira. Nós também é um método de nós lutarmos contra o comunismo, contra as ideias de esquerda que querem destruir este país. Por isso eu faço esse apelo às autoridades para que observem isso. E me coloco à disposição para aqueles que queiram qualquer tipo de ajuda neste sentido. Eu gostaria de encampar uma campanha seríssima de valorização da língua portuguesa e da nossa cultura ortográfica e também literária, que é muito rica. Eu, como professor de literatura em português, sei da riqueza da literatura portuguesa e tudo isso está para ser perdido. E o brasileiro não está se dando conta disso. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Renato Suete. Que Deus abençoe ao nosso Brasil, que Deus nos abençoe e que... Muito obrigado, eu só tenho a dizer muito obrigado por você ter levado esse tempo comigo, ouvindo-me falar sobre um assunto que parece chato, parece que a gente está sendo chato, está sendo ranzinza, etc. e tal, mas não é um assunto seríssimo, pois implica em soberania nacional e em conservação e preservação dos nossos ideais de civilidade, de civismo, também de brasilidade. Viva o Brasil! Deus acima de tudo, de todos. Brasil, em segundo lugar, família e a cultura. Deus abençoe a todos. Um abraço do seu amigo Renato Suete.